Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rose de Castro e estamos aqui novamente com Senac Acontece. No programa de hoje, vamos conversar com uma educadora física sobre a trajetória de vida dela, né? E como está sendo a sua vida no atual cenário que estamos vivendo. A minha convidada é a professora Marina Ribeiro Ricardo. Olá, Olá, boa Marina. noite. Tudo bem? Tudo bem? Quero agradecer por ter aceito o convite, participar do nosso programa. Eu vou passar aqui para vocês um pouco de um breve currículo da professora Marina. Ela é educadora física, ela é pedagoga, pós-graduada em treinamento esportivo, pós-graduada também em educação motora, educadora do SESC São Paulo, personal trainer, embaixadora da Centauro, professora de pilates, professora de capoeira, atleta de voleibol master, atleta e professora de futevôlei. Ela organiza e desenvolve clínicas e trabalhos de futevôlei para o público feminino. Nossa, realmente é um currículo invejável, viu, professora? Então, conta aqui para nós, né, sobre essa tua trajetória no esporte. Boa noite, pessoal. Então, como a Roseli colocou aí, eu sou a Marina, né? Desde que eu me entendo por gente, eu gosto do esporte desde criança, né? O esporte me abriu muitas portas, me levou a vários lugares, a conhecer muitas pessoas. E abaixo de Deus e minha família, né? O esporte está em primeiro lugar. Na sexta série, com 11, 12 anos, eu já decidi que eu iria me formar em educação física, né? Já tive esse sonho. Primeiro tinha uma professora de educação física que eu admirava muito. Inclusive o nome dela era Roseli. Me lembro até hoje, me recordo. E aí eu já me espelhei nela, querendo ser uma professora. E me formei em 1994, sempre fui fascinada por esportes. Lá na faculdade também eu aprendi a capoeira, comecei a trabalhar com capoeira, me formei, então também sou professora de capoeira. Sempre joguei voleibol, né, quando criança, na rua, e mais ou menos com 19 anos eu comecei a jogar o voleibol também de maneira mais competitiva. E me formei, comecei a trabalhar já como estágio, né, na faculdade, e depois, posteriormente a isso, trabalhei numa ONG por 9 anos, atualmente trabalho no SESC São Paulo. Depois de um tempo praticando o voleibol, eu conheci um outro esporte que é o futevôlei. Fui a primeira mulher negra a praticar o futevôlei aqui em São Paulo, né? E depois também fui a primeira professora de futevôlei aqui na capital. Então, já faz 10 anos, é um esporte que está se popularizando cada vez mais. Há 2 anos eu também fiz a formação em Pilates e já tinha antes a formação de treinamento desportivo, né? E, como eu disse, faz 10 anos que eu pratico o futevôlei e o voleibol também, nesse último ano, um pouco parada por conta da pandemia. Mas é isso. Nossa, realmente é um vasto currículo mesmo, né? É interessante isso que você colocou, né? Diante do futebol e você ser a primeira mulher negra, né? Em atuar. Como isso para você? Qual a importância disso para você, né? Eu sou, além de educadora, eu também sou muito ativista, né, nas questões de gênero, né, feminismo e do esporte. E o futebol é um esporte caro, né? O preço é acessível, então é difícil atingir a periferia e, posteriormente, também acaba não atingindo a classe negra, né? Por ser uma população
com menor renda. Então, eu comecei a trabalhar em cima disso, além de ter poucas mulheres praticando também, eu abri porta para muitas mulheres, também fui uma das primeiras mulheres a praticar aqui em São Paulo. É muito forte esse esporte no Rio, também em Goiânia e em Brasília, né? Em Santos também começaram algumas mulheres e a gente foi conhecendo. Hoje em dia tem um grande número de mulheres. Então, eu fico muito contente de ser aí uma das pioneiras como mulher, né? A primeira mulher negra e a primeira professora de São Paulo. Abri bastante portas, né? Isso também me trouxe um engajamento muito bom e eu sigo tentando trabalhar para que as coisas fiquem mais justas, tanto para a mulher quanto para o negro, né? E quanto para as populações mais carentes em geral. É engraçado, assim, ao menos eu posso dizer que eu sou leiga, né? Mas geralmente vê esse tipo de esporte, né? Futevôlei mais em praia, assim, mas pelo que eu percebo, existem agora, né, espaços específicos, né, que já são próprios para esse tipo de atividade, é isso mesmo? Isso. Existia há 10 anos atrás apenas. O futebol estava apenas nos clubes, né? Tinha na praia, claro, lá em Santos, no Rio de Janeiro, como eu disse. Algumas pessoas se mudaram do Rio de Janeiro para Brasília e para Goiânia, então lá começaram a construção de quadras particulares, né? E começou aqui em São Paulo dentro dos clubes, do Pinheiros, do Paineiras, do Paulistano, os clubes mais elitizados. E teve a primeira quadra aqui no Ipiranga, onde eu fui a primeira aluna mulher, né, de lá. E a partir de então foi crescendo o esporte, se popularizando, e hoje já se tem por volta de 50 quadras abertas por toda a grande São Paulo, e no ABC, né, no ABC e na capital. E um número muito alto de mulheres também, porque é um dos poucos esportes que dá para se jogar a categoria que a gente chama de misto, né? Um homem e uma mulher praticando juntos. Então, um casal de namorados ou de marido e mulher podem praticar o esporte juntos. Então, isso vem trazendo ainda mais os adeptos. Além da composição corporal, né, um esporte que exige muito fisicamente, então acaba favorecendo uma modelagem do corpo, a mulher acaba se interessando mais também, e fora que é ao ar livre, né? Você praticar uma atividade ao ar livre é diferente de você estar dentro de uma academia ou dentro de um espaço fechado. Acredito que seja isso o grande atrativo para as pessoas quererem praticar. E o engraçado, como você colocou, né? Além de ser um esporte ao ar livre, agora, né, tá tendo um pouco mais visualidade, assim, né? Assim, tendo um espaço maior, né? Vamos dizer. Mas você disse em relação a custo, qual seria, assim, por que ser um esporte tão caro, vamos dizer assim? Nos outros estados, né, nas outras cidades que têm praias, são cidades praianas, você só tem um custo de comprar o material, que seria a rede, bola, né, e as marcações da quadra. Aqui em São Paulo, você tem que procurar um espaço grande, então é um aluguel caro, né, as coisas aqui em São Paulo já costumam ser mais caras, então tem um custo muito alto do aluguel do espaço, né? E aí isso acaba dificultando um pouco a acessibilidade e aos preços. Então, ainda não tem nenhum trabalho público, pouquíssimos, né? Espaços públicos. Aqui em São Paulo tem talvez 3 espaços públicos na Zona Leste, que seria uma quadra na Moca, outra na Penha, na região da Gamelinha, e a outra no Ticoatira. Pode ser que tenha algum outro espaço, algumas pessoas costumam praticar no Ibirapuera, mas na grama, né? Mas tem poucos espaços públicos.
Então, difícil de atingir a periferia. Tem um na cidade de Tiradentes também, mas com muita precariedade, então é mais complicado. Por esse motivo, fica difícil tanto a acessibilidade, né, quanto o custo para as pessoas poderem fazer, praticar. E esse esporte, assim, ele já tem uma possibilidade de ser uma modalidade para uma Olimpíada? Então, nessa última Olimpíada que nós tivemos no Rio de Janeiro, seria o futebol, iria ser o esporte de apresentação, né? Porém, tinham outros esportes na frente. Pelo pouco número de mulheres adeptas ao esporte, o futebol, infelizmente, não conseguiu ser um esporte de demonstração aqui no Brasil. Perdeu para a dança de salão, porque a dança de salão tinha um número elevado de homens e mulheres, né? Para ser um esporte olímpico, além de ter que ser 9 confederações, né, pelo mundo, tem que estar praticando aqui, nos Estados Unidos, no Japão, na França, né? Tem que ter 9 confederações. E o futebol ele só possui 2, né? Uma em Israel e essa agora que é no Brasil, Confederação Brasileira, e uma no Israel. E pouco número de adeptas femininas, né? Tem algumas também em Israel, algumas nos Estados Unidos, mas o número de mulheres nos outros países é muito pequeno. Então, por esse motivo também não conseguiu ser um esporte de apresentação. Então, faltam esses quesitos aí, um número maior de mulheres praticando, né? E estar presente a prática em outros países de forma organizada, né? Com federações e confederações. Tá, então você dentro desse seu destaque, né? Como sendo a primeira mulher também aqui em São Paulo, é isso que você pretende realmente abrir essas portas, abrir mais, divulgar mais esse tipo de esporte para as mulheres, né, para que possam também não só atuarem, né, ou exercitarem, ou até mesmo vir a ser um esporte mesmo a nível de Olimpíada, é isso? Sim, minha grande vontade é ver o esporte crescendo cada vez mais e o esporte para todos, né? Seria uma massificação do esporte. Seria o esporte praticado por um número grande de mulheres, por um preço acessível na periferia, praticado, quem sabe, de forma competitiva na área escolar, que é muito importante, né? Que a gente chama de trabalho de base. Se o esporte não atingir as crianças e os adolescentes, fica mais difícil também do esporte crescer, né? Então, precisa atingir a área escolar, precisa ser feito um grande trabalho de base para que os atletas cresçam, aprendendo as técnicas da modalidade e vão evoluindo para chegar numa idade olímpica com condições de praticar. Isso é muito importante mesmo. E o que te levou, né, a fazer também esse trabalho junto a mulheres negras? Pelo fato de ser a única mulher negra a praticar, né? Não tenho dados, mas quase que certeza pelo fato de ser um esporte caro, acaba atingindo, né? A mulher negra. Também não tem crianças praticando e nem adolescentes, são mais um grande número de mulheres, a maioria mais de 30 anos, né? A grande maioria. E é difícil você estar ali sempre praticando com pessoas diferentes de você, né? E aí, quando eu tive a oportunidade, já que agora essas questões raciais, questões de negros e principalmente da mulher negra, está sendo muito explorada, então eu tenho um projeto que se chama Se Joga Preta, que ele só está parado agora por conta da pandemia, né? A gente está com dificuldade, mas assim que voltar, que ter mais acesso para as coisas, eu pretendo continuar esse projeto e aí ser uma facilitadora, né? Ou gratuito ou com preço bem acessível, para que as mulheres negras possam participar e se tiver mulheres brancas também, sejam bem-vindas. A intenção é
facilitar para a mulher negra, né? E quem tiver a fim de participar também será bem-vindo. Essa é a minha ideia. Bem interessante esse projeto. Agora você puxou um gancho até bem interessante da gente conversar também sobre isso, né? Agora, nesse nosso atual cenário, né? Como está sendo a prática do esporte, né? Nesse confinamento? Então, geralmente o que tem acontecido na fase vermelha, as quadras fecharam, né? Ficaram aí por cerca de 6 meses fechado. Reabriram, se eu não me engano, outubro ou novembro, por ser um esporte praticado ao ar livre, né? Então, foi liberado, desde com as precauções, com o uso de máscaras e higienização, né? E a procura aumentou muito, tanto em parques públicos, as pessoas praticando corrida, atividades ao ar livre, e em grande parte no futevôlei. Então, desde que tem as precauções, tem acontecido as aulas, e com um número limitado de pessoas, né, no máximo 8 pessoas por aula, que aí ficam 4 pessoas em cada quadra, praticando, e com as medidas necessárias. Então, deu essa parada agora na fase vermelha, mas reabriu nesse último sábado, faz 7 dias, as quadras foram autorizadas a serem reabertas. Isso é muito bom, né? E também se abriu muito também esses tipos de aula também online, também, né? Personal trainer, né? Que tem essa disponibilidade, ou tem esses trabalhos também online, né? Mas, de certa forma, tem que ter certo cuidado também, né? Uma coisa é você estar numa academia, né, no qual você tem ali uma pessoa para te orientar. Agora, sempre dentro de casa, você tem que ter um cuidado especial também, não é isso? Sim, as pessoas devem, na maioria das vezes, procurar um profissional para fazer as atividades, respeitar o seu limite, né? Se for fazer atividade ao ar livre, o uso da máscara é indispensável. E com a ajuda do profissional, hoje tem muitas lives, muitas coisas nas redes sociais, no Instagram, para você seguir com orientação. E desde que você respeite seus limites, respeite a segurança, porque em casa também é comum, às vezes, você fazer atividade, acaba quebrando um vidro e se acidentando, acaba escorregando. Então, se possível, preparar o espaço de forma que você, ao se movimentar, você não bata a cabeça, alguma parte do corpo em algum local, né? Que você não escorregue, que você tire as coisas que possam quebrar de perto, que procure a orientação de um profissional para não sair fazendo e depois, ao invés de te trazer bem, né? Fazer bem, pode te fazer mal. Já tem muitos estudos aí comprovando, né, um menor índice de tanto de mortalidade quanto de pessoas que sentiram poucos sintomas devido à prática de atividade física, né? Então, nunca teve tão em alta e valorizada essa nossa área. Que bom. Então, é muito importante você estar atento a isso e tomando as medidas de segurança necessárias num contexto geral, de preparação do ambiente, de higienização e de orientação de um bom profissional. Isso, com certeza, professora. Bom, Marina, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Gostaria aqui de estar tirando muitas outras dúvidas, né, do nosso público, mas agradeço novamente a sua participação. Quero também que você divulgue aí, né, as suas redes sociais, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu que agradeço, Roseli, a participação e todo esse programa aí. E estou à disposição para dúvidas, né? No Instagram eu estou como professora Marina, @negramarininha. Vocês podem procurar lá, pode me chamar no direct, estou à disposição. E no Facebook, Marina Ribeiro Ricardo, tá bom?
Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida pode me chamar. Muito obrigado. Com certeza ajudou muito mesmo. Muito obrigada, viu, Marina? Eu que agradeço. Um abraço. Até logo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Na próxima semana, com certeza, teremos um outro tema interessante para vocês. O Senac Acontece fica por aqui. Até a próxima semana.